nossa reunião, queria pedir para vocês me acompanharem numa prece, pedindo a presença dos nossos bons amigos, que tenhamos boas influências, recebamos boas vibrações, para que a nossa reunião transcorra em paz e que possamos tirar dela os melhores proveitos. Que assim seja. Obrigado. Bom, como a Simone disse, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é este livro aqui. E há umas passagens aqui que dizem assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, pô-lo no meio deles e disse: na verdade, digo-vos que se não fizerdes como os meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Está em Mateus também, capítulo 18, versículos 1 a 5. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus a tomar a sua refeição, ainda eles estavam observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhes esta parábola: quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que, vindo este, que te convidou a ti e a ele, diga-te: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, vai tomar o último lugar, para que, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa, sirva isto de lição. Mas quando fores convidado e o teu amigo chamar: senta-te mais para cima, servir-te-á isto então de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Isso está em Lucas, capítulo 14, versículos 1, 7 e 11. E a última passagem diz assim: naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças dou-te a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes, e as revelaste aos simples e pequeninos. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Bom, antes de nós fazermos a nossa reflexão sobre o assunto de hoje, eu queria fazer um exercício com vocês. Nós vamos aprender duas coisas aí. Alguns acho que já aprenderam. Eu vou dizer parte de uma frase e mentalmente, se vocês não conseguirem parar de pensar, vocês completam, tá? A primeira eu queria saber qual que é a cor do burro quando ele foge. Ou será que é corro do burro quando ele foge? Né? E a batatinha quando nasce? Ou será que ela espalha a rama, né? E não se esparrama pelo chão, né? E quem tem boca? Quem tem boca pode ir a Roma também, né? Mas quem tem boca vai a Roma, né? Protesta
contra Roma. Essa brincadeirazinha é só para mostrar duas coisas. Primeiro, que a gente não consegue parar de pensar, né? E isso que nos torna espíritos. Porque a diferença do espírito para aquilo que ainda não é espírito é o pensamento contínuo. Então, quando nós não conseguimos parar de pensar, nós somos espíritos. Então, parabéns para todos nós, né? E a segunda coisa é que nós aprendemos determinadas coisas na vida e tomamos essas coisas como verdade, firmamos convicção. Alguns já sabiam dessas pegadinhas, né? Mas eu confesso que eu demorei para saber. Durante muito tempo eu achava que a batatinha se esparramava, né? Que o burro mudava de cor, e que todo mundo que tinha boca ia a Roma. Até eu queria a Roma porque eu tinha boca também, né? Então, essas coisas mostram para nós como se criam as inverdades, as notícias falsas, o preconceito, né? Porque às vezes a gente nem sabe direito o porquê das coisas, mas é a favor ou é contra, né? Então nós precisamos estudar um pouquinho para afirmar uma posição. Mas esse assunto tem a ver com o que Jesus falou. Jesus falou que os pobres de espírito são bem-aventurados. E nós aprendemos que pobre de espírito era uma pessoa ignorante, né? Ah, coitado, é um pobre de espírito. E na verdade, se nós formos procurar o significado da palavra pobre, nós vamos ver que ela tem outros significados. E se nós formos no dicionário de sinônimos, então, nós vamos ver que pobre também é sinônimo de humilde, né? Então Jesus, na verdade, ele quis dizer que os bem-aventurados são aqueles que são humildes de espírito, são humildes de verdade. Porque muitos de nós, às vezes, ou parecemos humildes e não somos, né? Ou pior, achamos-nos diferentes dos demais, por qualquer coisa, né? Por características físicas, por condições econômicas, culturais. E Jesus veio mostrar para nós que a verdade, a felicidade e Deus são coisas simples. Por isso que nós vivemos mentindo e infelizes, porque nós procuramos a verdade, a felicidade e Deus em coisas complexas. Aliás, até dentro da nossa doutrina, às vezes nós encontramos, não só na nossa doutrina, em qualquer religião, né? Porque a religião é coisa do homem, né? Tentando ligar o homem a Deus, mas é coisa do homem. Boa coisa, mas é do homem. E nós, muitas vezes, para referendar, para confirmar certas convicções que nós temos, certas verdades em que acreditamos, começamos a complicar as coisas, né? Então aí vai um recado, que Jesus está dando um recado. Se complicar, desconfie, porque Deus é simples. Deus está nas coisas simples. A verdade é simples e está nas coisas simples. É certo que às vezes a verdade ela vai se revelando aos poucos e depende de muito conhecimento para nós conhecermos a verdade, mas de muito conhecimento simples, né? Como é tudo na natureza, como é tudo no universo. Deus traz para nós uma verdade clara. E para acreditar em Deus, nós temos que ser simples. Nós não temos que procurar, como muitas vezes fazemos,
os melhores lugares na festa, sem saber se o lugar está reservado para nós. Nós temos que aprender isso, de chegar na festa e esperar alguém levar a gente até o nosso lugar, né? É difícil, mas é a melhor coisa. Porque como fala na parábola, né? Imagina, você senta ali, aí vem o dono da festa e fala: oh, desculpa, mas aí está reservado para um amigo meu, né? Agora, que legal, você está lá no fundão, aí vem o dono da festa e fala: oh, senta aqui perto de nós, pô, né? Que felicidade, que alegria, né? Que prazer que nós vamos ter em sermos chamados para um lugar melhor, né? Mas, como todo ser humano, nós temos um mecanismo que vai pegando tudo aquilo que nós vamos aprendendo em qualquer área, na área pessoal, na área social, na área profissional. E tudo isso, ao invés de nos levar para frente e para melhorar quem somos, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, torna-nos arrogantes. Quem de nós, que já tem um tempo na profissão, aparece um problema e já dá logo a solução sem pensar, né? E às vezes aquela não é a melhor solução para aquele problema. Isso é arrogância. Nós nos tornamos arrogantes. Nós nos tornamos arrogantes porque ganhamos um pouquinho de dinheiro a mais, porque ganhamos um título, porque aprendemos uma coisa diferente do nosso irmão. Isso pode ser, sim, um patrimônio nosso, principalmente se foi com esforço, se foi com dedicação, e não é inválido. Mas ele não pode nos tornar diferentes dos demais em oportunidade, em direito, em valor. O que tem valor é o que está dentro do nosso coração. O que tem valor é nós ajudarmos alguém quando alguém precisa. Essa pessoa nunca vai esquecer. A gratidão dela vai servir para nós num momento difícil, vai servir para nós no momento da verdade, porque o momento da verdade vai chegar para todos, né? Vai chegar um dia que nós vamos passar desta aqui para outra, né? Desta dimensão para outra dimensão, desta vida para outra vida. E aí? Nós vamos chegar lá e vamos falar: eu sou um doutor, eu sou um rico, eu sou mais bonito. O que nós vamos falar, né? Ou será que os nossos irmãos vão falar por nós: ah, esse daí me ajudou quando eu precisei, ele me deu um abraço, ele trouxe uma palavra, ele me deu comida, ele me deu água. Aliás, com todas as alterações que estão havendo na nossa sociedade, o nosso sentimento de caridade parece que está diminuindo, né? Hoje em dia nós temos até manual para saber como agir com a caridade, né? O discurso que nós vamos dar para aquele cara que quer um pedaço de pão, né? Nós temos sim que dar a vara, nós temos que ensinar a pescar, mas o sujeito tem que estar de pé, né? Tem que estar minimamente alimentado, não é? Então, nós temos que ver essa simplicidade. Às vezes nós complicamos as coisas para mascarar uma má vontade de nossa parte, para justificar um erro, para dar uma enrolada na visão da preguiça, para conseguir mudar um pouco a cara da nossa arrogância, do nosso orgulho. E aí Jesus foi muito claro, porque Jesus é muito simples. Todo mundo entende o que ele fala. E ele falou claramente: sejam simples
e vocês vão se dar bem. Ele falou isso para nós, né? Ele não falou que nós tínhamos que ir pelo caminho tal, fazer tal curso, investir em tal aplicação financeira. Não. Ele falou, seja simples. E quando nós somos simples, não só nas coisas de Deus, nas coisas da vida em geral, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais claro. Tudo fica mais produtivo. E tudo se resolve mais rapidamente e mais facilmente. Vocês já pararam para pensar nisso? A simplicidade é a chave. É a chave de tudo. É a chave até para entrar no reino dos céus. No reino de Deus. Jesus que falou. Então nós temos que ser simples para ouvirmos. Se nós conseguirmos a simplicidade na escuta, nós vamos também entender melhor. Porque Jesus sempre repete a mesma coisa. Ele falou para nós sermos humildes, como o menino que trouxeram para ele. Em outra passagem, que eu acho que é semana que vem, nós vamos ouvir de que nós temos que nos assemelhar às crianças, nós temos que agir como as crianças, com pureza, com verdade. Tudo fica mais fácil. Vamos parar de complicar, vamos ser felizes, vamos trabalhar em nosso favor. Ele nunca falou que é errado trabalhar para si próprio, ele só falou que tem que trabalhar um pouquinho para o outro irmão também, né? Tem que ter um pouquinho de dedicação para o outro, porque nós vivemos em sociedade, né? E sociedade, a palavra já diz, né? Sociedade, há sócios, né? E os sócios existem para os lucros, mas para os prejuízos também. Nós vivemos na sociedade hoje, nós só queremos ter lucros, nós não queremos ter problema de jeito nenhum, né? Mas o problema existe, e olha nós aí complicando a verdade, né? A verdade é, há problemas, vamos ajudar a resolver. Não sei de que forma, cada um vai achar a sua, às vezes até ficando quieto, né? Às vezes agindo, mas sempre com simplicidade. Vamos desenvolver isso, vamos ter o nosso coração simples, para nós entendermos o que vem de Deus, que é simples. Tá certo, gente? Muito obrigado, tá? Sejamos simples, tenhamos uma vida simples, que tudo vai ficar melhor. Jesus garante. Então vamos acalmando os nossos corações, agradecendo a Deus pelo suporte que tivemos, por estes momentos agradáveis em que recebemos os ensinamentos de Jesus, e com essa receptividade pedimos que saímos daqui com força para aplicar tudo isso em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, que assim seja.